Olá, bem-vindos mais uma aula Paraná. Isso aí, professor Neckel aqui, aula de matemática da primeira série do ensino médio. Aula 101, hein? Nós vamos falar aqui, olha só, já passamos das centenas da aula de matemática. Na aula anterior, a gente falou sobre a última retomada de progressão aritmética, né? Nessa aula a gente vai falar de progressão geométrica. Mas antes, recado muito importante aqui, né? Classroom, não esqueça de entrar no seu aplicativo Aula Paraná e resolver as atividades que estão lá no Classroom, na sala do Google. Garante lá a presença. Se você está assistindo pela TV e resolvendo as atividades, entre em contato com a escola para entregar essas atividades, beleza? E se você perdeu alguma aula, falou, professor, já está na aula 101, como assim? Então você vai lá no YouTube e você tem, pelo aplicativo Aula Paraná, você tem acesso a todas as aulas que nós já estamos, né? Todas as anteriores, com as explicações dos professores e tudo mais. Beleza? Então, nós já falamos de PA, terminamos o conteúdo, agora nós vamos iniciar aqui parte 1, fórmula do termo geral de uma PG. E o que é PG, gente? Progressão geométrica. Agora, a sequência é uma sequência numérica, tá? É uma sequência numérica, mas agora a gente tem assim um primeiro termo e um segundo termo multiplicado por uma razão, não mais somado ou subtraída como era na progressão aritmética. Agora, a cada novo termo, ele é multiplicado por uma razão. E aí tem vários outros assuntos a se discutir nas próximas aulas, quando que essa PG, progressão geométrica, é crescente ou decrescente, ou ela é positiva e negativa, né, em relação aos termos, né, alternada. Nós vamos descobrir isso aí tudo na sequência, mas para começar aqui na PG, nós vamos falar de um probleminha muito legal. Todo mundo gosta, né? Quando a gente tem a mesada, todo mês, né, você recebe uma mesada dos pais, avós, dos tios, você recebe uma mesada, né? Aquele dinheiro para comprar, né, uma coisinha ou outra. Muito legal, não é? Olha só o que o Pietro teve de situação com os pais dele. Olha só. Pietro combinou com seus pais um novo jeito de receber sua mesada. Na tela, olha só. Ao invés de ser um valor fixo, eles concordaram com o filho de iniciar com apenas R$1 e dobrar o valor a cada mês, durante um ano. Aí a pergunta para você agora, você toparia isso aí? Não é mais um valor fixo, vintão, trintão, não, agora é assim, começa com R$1 e vai dobrando a cada mês. O que você acha dessa situação? Vou perguntar aqui para o nosso intérprete. Lucas, tudo bem por aí? Nosso intérprete de Libras. Olha só, você toparia essa situação de mesada R$1 e dobrando a cada mês? O Lucas toparia, olha só. Será que o Lucas já entende de progressão geométrica? Fica esquisito, né? Pode ser R$1, professor. Sacanagem, não pode ter R$1, parece pouco. Vamos olhar como é que fica a progressão. Esse R$1 de início, uma progressão geométrica, lembra que o valor dobra a cada mês. Olha só, no primeiro mês, você vai receber R$1. Pietro recebeu R$1 de mesada. No segundo mês, dobrou, R$2 de mesada, começou a melhorar. No terceiro mês, R$4 de mesada. Opa, ficou feliz. No quarto mês, R$8 de mesada. E assim a cada mês vai dobrando, durante um ano. Uma experiência, né? Não sei quem que... Olha só, não sei quem vai gostar mais, se é o filho ou os pais dessa situação. Nós vamos descobrir agora na sequência, tá? Utilizando progressão geométrica. Lá no 12º mês, né? Depois de um ano, quanto vai ser a mesada só naquele mês? Descobrir? Olha só, gente, se você conseguir continuar dobrando os valores, que é R$1.024 no mês 11, e no mês 12, a mesada de R$2.048. E aí, o Lucas aqui, ele achou legal agora, né? Sensacional essa mesada, hein? Vamos seguir? Olha só os valores para a gente entender aqui a progressão geométrica. As mesadas podem ser
escritas aqui como uma sequência. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, né? 256, e assim vai. 256, depois 512, depois 1024 e aí 2048. São os 12, né? E essa sequência trata-se de uma PG crescente. O primeiro termo é R$1, a razão é 2, porque eu multiplico o termo por 2 e acho o novo termo. E aqui o nosso último termo seria o 2048, que seria o A12, né? A mesada do 12º mês. 2048. Então, só para a gente interpretar a PG, como que a gente entende essa sequência nesse modelo, nesse formato. Muito bem, na tela, olha só, vamos considerar uma PG qualquer agora, cujo primeiro elemento é o A1 e a razão é o Q. Q de queijo. O termo geral AN, que seria o termo geral, qualquer termo dessa progressão geométrica, é dado pela seguinte fórmula. Olha só que o professor vai mostrar aqui para você. Ó. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então aqui a razão está elevada, uma potência aqui, ó. Está elevada a N menos 1. E se você observar bem essa montagem, a fórmula do termo geral da PG, você vai lembrar e falar assim, opa, mas eu já vi isso aí, professor, nas aulas anteriores. Eu acho que até foi o professor Neckel que falou. Nós estudamos equações exponenciais. Nós vamos usar das equações exponenciais para resolver em alguns momentos aqui. Então, é muito parecido assim a forma de resolver. Basicamente, quando eu vou para a solução, são as regras das equações exponenciais. E aí, olha só, mas como que eu busco a razão? Você fala assim, professor, na progressão aritmética que a gente estudou nas aulas anteriores, a razão era só fazer um termo menos o anterior, né? A gente subtraía o termo menos o anterior. Agora, na PG, é diferente. Na progressão geométrica, eu pego um termo e divido pelo anterior. Está aqui a nossa fórmula, a nossa equação que determina a razão da PG. Olha só, é um termo dividido pelo seu anterior. AN é um termo, AN menos 1 é a posição anterior, né? O termo da posição anterior. Então, basta dividir. Voltando à situação inicial da mesada, vocês gostaram da mesada. Fala a verdade, professor, vocês gostaram da mesada. Esse jeito de fazer mesada, combina, olha só. Combina aí com os pais, com os avós, com o tio. Uma mesada desse jeitinho. Começa lá com 50 centavos, né? Aí já vai dobrando R$1. Isso aí, ele vai falar assim, 50 centavos, fechou. Vamos lá, gente, aqui na tela. O Pietro, né, a situação da mesada do Pietro, utilizando a fórmula do termo geral, vamos ver como é que fica? Lembrando que a mesada, o valor dele, né, é por mês, e a gente vai considerar aqui a mesada do 9º mês. É possível calcular no 9º mês qual é a mesada, usando o termo geral? É sim, vamos buscar isso. Ó. Primeiro termo é 1 e o número de termos é 9. Eu só preciso da razão primeiro. E a razão é a divisão de um termo pelo seu anterior. Então, se eu buscar aqui 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, 8 dividido por 4, vai ser o mesmo valor de razão. Se eu pegar 8 por 4, vai dar 2. Eu sei que a cada novo termo eu estou multiplicando por 2. Bem, tendo a razão agora, eu posso buscar a mesada do 9º mês. Então, eu vou buscar o A9. O A9, eu preciso ter o A1, preciso ter a razão e o número de termos, que é 9. Substituindo a 1 por 1 e a razão por 2 e o N por 9, a gente vai resolver esta equação. E essa equação aqui, o 2 está elevado a 9 menos 1. Então, eu resolvo primeiro lá no expoente na razão, que é o 9 menos 1, que dá 8. Agora, eu resolvo primeiro aqui a potência, 2 elevado a 8 dá 256, e depois eu multiplico por A1. O A1 aqui é 1 nesse caso, né? O elemento neutro do produto. A gente não precisaria nem escrever ele, mas é bom para você lembrar aqui a dica, né? Sempre resolve a potência primeiro e depois multiplica pelo número A1.
R$ 256 lá no nono mês. R$ 256 na hora. Assim. Isso é bom, né? Então, no nono mês, portanto, no nono mês a mesada vai ser de R$ 250. Eu acho que o Pietro vai ficar feliz. Né? O Lucas também aqui ficou feliz, né, Lucas? De bola, hein? Aí você fala assim, ô professor, mas provavelmente nós vamos aprender aqui na PG a fazer a soma desses termos, né? Com certeza. Melhor desse jeito novo jeito de ganhar a mesada é saber que essa soma vai ser maior ainda. Se você for somando todos os valores de mesada. Bem, o professor já falou aqui de PG, já explicou o termo geral, como funciona, agora é com você. Eu vou ler contigo na tela o exercício e aí eu vou dar um tempinho para você resolver. Exercício 1. Determine o 10º termo de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Alternativas aqui para você responder. Vai ficar na tela para você lembrar que a forma de encontrar esse 10º termo, né, o A10, você tem que ter o A1, tem que ter a razão, e essa é a fórmula do termo geral de uma PG. Uns minutinhos a gente volta com a solução.
Voltamos. Vamos corrigir o exercício? Você percebeu aqui quais foram os dados do exercício? Gente, primeiro tem que ler o exercício de novo, sempre, várias vezes, até entender o que o exercício está pedindo, né, perguntando, questionando. Anotar os dados do exercício, porque a gente está falando de progressão geométrica. Então, com certeza, você vai conseguir identificar o A1, o primeiro termo, a razão dessa progressão geométrica. Né? É assim que funciona resolver exercício. Olha só, nesse exercício a gente tem o A1 como 2, a razão 3. E o número de termos é 10, porque ele pergunta qual é o 10º termo da progressão geométrica. Assim a gente aplica a fórmula do termo geral, de uma PG, que é o AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, substitui os valores e os dados que a gente conhece e vai em busca desse 10º termo. Então vamos substituir aqui o N por 10, certo? O número de termos vai ser 10. Vamos substituir o A1 por 2, foi o valor dado no exercício, e substituir a razão por 3, que é o nosso valor de Q. Fica dessa maneira, olha só na tela. A10 igual a 2 vezes 3 elevado a 10 menos 1. 10 menos 1, 9. 3 elevado a 9, 19.683. Esse valor vezes 2, 39.366. Vai ser o valor do 10º termo. Aí você fala, professor, começou com 2 e no 10º termo já está em quase 40 mil. Isso aí, progressão geométrica. A gente multiplica pela razão, pega o termo e multiplica pela razão e encontra o próximo termo. Claro que a razão aqui, a PG aqui, ela é crescente, né? A razão é positiva. Então, naturalmente, esses valores, quer dizer, não dá para afirmar se a razão é positiva, porque a gente tem que estudar ainda, né, essa sequência aqui dos termos. Tem uma relação direta entre a razão e o A1, né? Essa PG é positiva nesse caso, porque o A1 também é positivo, né? Aí eu vou multiplicando, vezes 3, vezes 3, vezes 3. O valor sempre vai ser positivo e sempre vai ser maior. Aí a PG é crescente nesse caso. Mas se o A1 fosse negativo, a PG seria decrescente, né? Porque aí eu ia multiplicando pelo valor, pela razão mesmo que positiva, o valor ia ficando cada vez menor, um valor maior e negativo. Mas isso é uma discussão para as próximas aulas, né? De entender quando que a PG é crescente, decrescente, se ela é constante, enfim. Nós vamos conversar isso na sequência. Mas vale aqui a dica. Respondendo o exercício, então, letra D, resposta certa, 39.366 vai ser o nosso 10º termo dessa PG. Beleza? Acertou? Muito bom. Então, problema 2 para você pensar um pouquinho. O primeiro termo de uma PG é 243. Olha só, o primeiro termo. O quarto termo da mesma PG é 9. Primeiro termo, quarto termo. A pergunta é, qual é a razão dessa progressão geométrica? Você vai usar o termo geral para encontrar o valor da razão. Ok? Tenta substituir os valores, os dados do exercício, e a nossa incógnita aqui no problema vai ser o valor de quê? A nossa razão. Beleza? Uns minutinhos a gente volta com a solução.
Estamos de volta. Vamos corrigir passo a passo o exercício. Eu entendo que você já pensou um pouquinho sobre ele, já tentou resolver. Com certeza você conseguiu. Se não conseguiu, na próxima você consegue, tranquilo. Mas aqui, ó, olha o dado importante do exercício. Tem o A1, que é o primeiro termo, e tem o A4, que é o quarto termo. Então, quando eu vou buscar pela fórmula do termo geral da PG o quarto termo, eu passo pelo A1 e fico com a incógnita na minha razão da PG. Desse jeitinho aqui, se eu entendo que o A1 é 243, que o A4, ou seja, o quarto termo, o N4, né, é o 9, eu vou substituir isso na minha fórmula do termo geral e fico apenas com a razão como incógnita, gente. Esse é o caminho de solução aqui. Substituindo, então, N por 4, porque eu sei que tem 4 termos, eu já encontro o A4, que é 9. O A1, 243, dado no exercício. Lá no expoente da razão Q, eu substituo N por 4, porque eu tenho 4 termos. Então, 4 menos 1, 3. E eu fico com uma equação aqui exponencial, né, para resolver. Basicamente, eu vou olhar como eu encontro a razão que está elevada a 3. Eu tenho que isolar Q. Gente, preciso isolar Q. Eu tenho 243, está multiplicando aquele Q elevado a 3. Então, eu uso o princípio multiplicativo. 243 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, fica desse jeitinho, ó. O 9 dividido por 243 fica igual a Q a terceira. Dá para a gente simplificar o 9 243 avos. Dá para dividir tanto 9 quanto 243, divide por 9. 9 por 9 dá 1, 243 por 9 dá 27. 1,27 avos igual a Q elevado a 3. Aí, para um pouquinho, vamos pensar. Esse aqui é muito parecido, na verdade, usa o mesmo conceito das equações exponenciais que nós já aprendemos aqui na primeira série. Eu preciso igualar as bases para trabalhar com os expoentes. Lembra? Nas equações exponenciais, eu tenho uma igualdade e tenho uma incógnita, que é o Q nesse caso. Então, eu preciso verificar 1 sobre 27. Se eu conseguir elevar a 3, 1 sobre 27, se eu conseguir elevar a 3, eu fico com os mesmos expoentes. Aí eu já sei que o meu Q vale o valor da base. Basicamente, o professor está falando isso aqui, ó. Vamos reescrever 1,27 avos. Olha como é que fica na tela. 1,27 avos, eu posso reescrever o 27 como 3 elevado a 3. E o 1 dividido por 3 elevado a 3, como o 1 também pode estar elevado a 3, eu uso uma propriedade de potenciação, que nós já vimos em outras aulas também. Se eu tenho o expoente 3 no numerador e no denominador, esse expoente fica para os dois ao mesmo tempo. E aí eu tenho a fração 1/3 elevado a 3. 1,27 avos pode ser reescrito como 1/3 elevado a 3. Quando eu faço essa igualdade, olha como é que fica. 1/3 elevado a 3 igual a Q elevado a 3. Se os expoentes são iguais, simplifica e eu fico com a razão 1/3. Você falou, professor, mas a razão lá no primeiro foi 2, 3, né? A razão muito simples, multiplicar por 2, multiplicar por 3 é fácil. Agora aqui está multiplicando por 1/3. Sim, multiplica por 1/3. É a mesma coisa, está dividindo por 3, né, a cada novo termo. Respondido, então, que antes do exercício 3, a razão do problema é 1/3. Então, nível 243 divide por 3, dá o segundo termo. Divide por 3, dá o terceiro termo. Divide por 3, chega no quarto termo, que é 9. Faz o teste aí. Agora, mais uma progressão geométrica, mais um exercício para você pensar. Olha só, eu quero o sexto termo dessa PG. Eu tenho, o primeiro termo é 4, o segundo termo é 2. Tem dica para você, vai ficar na tela aqui, ó. Antes de você encontrar o sexto termo, que vai ser o A6, minha sugestão, encontre a razão.
Lembra que a razão é um termo dividido pelo seu anterior, né? Pelo seu antecessor. Uns minutinhos para você resolver, a gente volta corrigindo.
Correção do exercício 3. Aqui um ponto de atenção muito importante, porque se o primeiro termo é 4 e o segundo é 2, percebeu aqui que provavelmente tem uma razão entre 0 e 1. Toda vez que eu multiplico por um número entre 0 e 1, o número, né, diminui, ou seja, você na verdade divide o número. Quando você multiplica por um valor entre 0 e 1, você vai dividir o número em partes. Né? 4 caiu para 2, ou seja, você multiplicou por uma fração, provavelmente. Tem que ficar ligado nisso. E a forma de descobrir qual é essa razão, pega o segundo termo e divide pelo primeiro. Simples assim. Olha só, aqui na tela o professor fez para você. A minha razão é a n dividido por a n menos 1, ou seja, um termo dividido pelo seu antecessor. O 2 é o segundo termo. O 4 é o primeiro termo, então eu vou dividir 2 por 4. Isso dá 0,5. Você pode usar o 0,5 como razão, não tem problema. O professor vai usar aqui a fração. Simplifica por 2, fica meio. Então eu sei que o primeiro termo é 4 e a razão é meio. Fica fácil de buscar o sexto termo. Então vamos lá. Para buscar o sexto termo, a gente aplica a fórmula do termo geral da PG, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Substitui o n por 6, o A1 por 4, a razão por meio e o n no expoente por 6. Substituição simples, gente. Agora vamos trabalhar o cálculo. Resolver essa expressão numérica. 6 menos 1, 5. Meio elevado a 5, aqui eu tenho propriedade de potenciação, né? Meio elevado a 5 é o 1 elevado a 5 e o 2 também elevado a 5. Resolve a potência, tá aqui, ó. Dá 1/32 avos. 2 elevado a 5, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, né? Multiplica por 2. 32. 4 vezes 1, 32 avos? 4, 32 avos. Simplificando aqui por 4, a gente tem 1/8. Então, o sexto termo desta PG é 1/8. Se você pegar 1 e dividir por 8, né, se você está usando aí no exercício, calculando com um número decimal, né, não tem problema. Você pode ir multiplicando por meio e lá no sexto termo você vai chegar num valor 1/8. Beleza? Essa foi a nossa aula de progressão geométrica. Certo? A gente falou aí da fórmula do termo geral, usamos aí o princípio, né? Começou com uma mesada, para entender o contexto da PG, e aí depois a gente aplicou alguns conceitos dessa fórmula do termo geral, que é bem importante. Na próxima aula a gente continua discutindo esse assunto, né? Parte 2 da PG. Então não perca a próxima aula, fiquem bem e a gente se vê logo mais.